pessoal. Um prazer Obrigada, obrigada. estar aqui falando com vocês. Desde já agradeço a confiança depositada pela Noelle e o desafio dado pela Tábara na última conexão, né? Foi bem instigador. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de movimentos e tendências na gestão ágil. E a ideia é que nós possamos olhar um pouquinho para o passado, da origem da metodologia ágil, para entender um pouco melhor o porquê desses movimentos, o porquê que esses movimentos estão acontecendo, por que essas tendências estão chegando a mil agora no cenário da gestão ágil, né? E aí eu queria já compartilhar minha tela com vocês, para que a gente pudesse estar acompanhando e embarcando nessa jornada. Vocês já estão vendo a minha tela? Tá começando. Tá, Foi. Dá para ver? bacana. Show de bola. Como eu falei para vocês anteriormente, o tema da nossa talk de hoje é movimentos e tendências na gestão ágil. E antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou o Francisco, né? O Francisco Amorim, sou PO aqui na Salf. Estou alocado lá na squad de Open Bank do cliente Realize. Sou graduado em Gestão da Tecnologia da Informação pelo Centro Universitário Ninter. Pós-graduando em Gestão de Projetos pelo BBI of Chicago. Sou certificado pela Scrum Alliance com o CSPO. Sou mentor também aqui no Ceará da Companhia de Mentores e criador do programa AFL, que é a Academia de Formação de Líderes e Produtores de Primeira Viagem, que é uma ideia de trazer um pouco do mercado da metodologia ágil e do cenário de PO para quem está começando agora a mudar de carreira e pensando em ingressar nesse mundo. E se você tiver interesse em mudar de área, você pode procurar que eu possa te auxiliar também nessa mudança de jornada. Mas antes de começarmos a falar sobre metodologia ágil, é necessário que nós entendamos um pouco sobre o que são metodologias ágeis e qual é a sua origem, né? Como é que isso aconteceu? E aqui nós temos nesse slide uma sopa de letrinhas que é bastante conhecida: Scrum, Kanban, XP, e várias outras metodologias que são conhecidas no mercado. E aí nós podemos dizer e concluir que o termo ágil surgiu em meados de 2001, quando um grupo de 17 pessoas se reuniram para discutir acerca de uma nova abordagem para a gestão de projetos de software, onde, ao final dessa reunião, todos os palestrantes assinaram o que é conhecido hoje como Manifesto Ágil. Esses são os carinhas que estavam nessa reunião. Temos nomes bastante conhecidos aqui, que são os gurus das metodologias ágeis. E o que aconteceu, basicamente, pessoal, foi que pessoas que estavam inconformadas com a forma de gestão que estava acontecendo tradicional na sua época e vários outros acontecimentos que estavam chegando, como, por exemplo, o surgimento do XP, o Windows XP, que foi um boom na tecnologia, e vários outros acontecimentos. Então, eles pensaram: nós precisamos de melhorar um pouco essa cultura para que as coisas aconteçam de uma maneira mais fluida. Porque hoje a metodologia cascada, que é a metodologia tradicional, não estava mais atendendo o cenário que eles estavam ali inseridos. Então, diante desse inconformismo com o que estava acontecendo, esses caras se reuniram e pensaram em algo novo. A gente pode melhorar aqui o processo, a gente pode melhorar aqui a forma de desenvolver esses produtos e trabalhar de uma maneira mais interativa com as pessoas. Então, eles formaram, assim, o que é conhecido hoje como Manifesto Ágil. E esse Manifesto Ágil, ele é composto por 4 valores e 12 princípios. Os seus valores são indivíduos e interações, entregas funcionais, respostas a mudanças e colaboração com o cliente. Quem trabalha com Pix, na squad de Pix e Open Bank, sabe muito bem o que é, de fato, trazer uma resposta ágil para mudanças repentinas, porque a todo instante nós estamos sendo bombardeados por demandas regulatórias, e o que está acontecendo hoje no mundo do Brasil e o mundo manda bastante uma resposta contínua e imediata diante de grandes mudanças. Então, o Manifesto Ágil, ele traz essa percepção que eu preciso de trazer uma resposta bastante célere para essas mudanças que estão acontecendo a todo tempo. Ele prioriza os indivíduos e as interações com esses indivíduos. Ele
também traz a questão da entrega funcional, entregas constantes, contínuas e funcionais. Ele traz também a colaboração maior com o cliente. E aí, com a metodologia ágil, através desses 4 valores, nós podemos mudar toda a rota de um projeto na metade de um projeto. A gente consegue avaliar melhor o risco, a gente consegue avaliar melhor os cenários, e aí a gente consegue, de fato, mudar um pouco a rota, ajustar ali o leme para uma outra direção na qual se faz necessário. E os 12 princípios das metodologias ágeis são time multidisciplinar, onde todos eles trabalham de maneira colaborativamente, um time também que está completamente motivado, que é a motivação que traz a questão da confiança. Se eu estou motivado a absorver aquele propósito, a trazer para mim a responsabilidade de estar desenvolvendo aquilo, eu consigo também estar me munindo também de ferramentas para poder contagiar todo o time, baseado também na autonomia. Todos os times da gestão ágil são autogerenciáveis, na reflexão, onde continuamente nós estamos buscando otimizar o processo e conhecer melhor esse processo, porque nós partimos do seguinte princípio: se eu conheço bem o processo, se eu entendo bem ali aquele fluxo que está acontecendo, eu consigo sim mudar aquele processo de maneira célere a tempo de que algo venha descarrilhar no meio de uma programação. A comunicação, que deve ser cada vez mais clara e sem ruídos. Adaptabilidade, que é a minha capacidade de eu responder de uma maneira rápida às grandes mudanças que acontecem no cenário de desenvolvimento. A gente sabe que aí nós trabalhamos com tecnologia, a gente sabe que essa questão da adaptabilidade é fundamental no nosso contexto de dia a dia para que nós possamos responder a clientes, para que nós possamos responder, por exemplo, aos nossos gestores e responder de uma maneira mais dinâmica aos projetos que estão sob nossas responsabilidades. Entregas funcionais, apesar de termos constantes entregas meio que rotineiras, mas essas entregas não devem ser feitas de qualquer forma, essas entregas têm que ser feitas de maneira funcionais. Não é porque eu estou desenvolvendo algo de uma maneira mais rápida que eu devo entregar de qualquer jeito. Eu tenho que entregar algo testado, qualificado e que de fato atenda a necessidade do meu cliente. Entregas incrementais, que são as entregas constantes, que eu já falei para vocês, a busca incessante pela excelência, qualidade técnica e bom design. E aí eu quero dar um adendo, eu sempre passo do seguinte princípio: se, por exemplo, uma senhora de 69 anos consegue utilizar um aplicativo de banco sem nenhuma dúvida, é porque a experiência dela como usuária foi excelente. Porque nós sabemos que existem várias limitações para a terceira idade. Então, assim, se o meu produto, qualquer faixa etária consegue utilizar, eu estou indo no caminho certo. E aí, por onde que nós prezamos pela excelência e a simplicidade? Porque, às vezes, eu não preciso ter algo bastante robusto, eu preciso ter algo funcional, que, de fato, atenda a necessidade do meu cliente. Ele parte também a questão da sustentabilidade, onde patrocinadores e times e usuários trabalham junto para ter algo sustentável e sempre está colocando o cliente em primeiro lugar. Não é a necessidade do PO, não é a necessidade do desenvolvedor, do arquiteto ou da corporação que deve vir em primeiro lugar, deve ter em foco o cliente como primeiro lugar. E aí, eu posso observar que a metodologia ágil, como todas as metodologias que estão no mercado hoje, elas se baseiam em 3 P's: pessoas, processo e produto. E aí quem assiste aquela série lá do Sócio vai lembrar do Marcos Lemones, né, que ele fala muito isso. Não adianta de nada eu ter um processo fluido se eu não trabalho pessoas. Essas pessoas que fazem parte também desse processo. Se eu tenho pessoas insatisfeitas, elas vão me entregar um produto defeituoso. Elas não vão estar incorporando na sua rotina e trazendo para si a responsabilidade de um processo. Se eu não trabalho bem o produto, não adianta também eu ter pessoas entusiasmadas, pessoas focadas, um processo fluido, se meu produto não é tão bom. Então, eu tenho que ter como foco esses 3 P's: pessoas, processos e produtos. E esses 3 P's, lá na frente, nós vamos ver que eles são determinantes em toda e qualquer mudança, principalmente nas metodologias ágeis.
Então, as principais mudanças no mundo da gestão foram inspiradas no 3P. Sempre quando há uma mudança significativa nesse contexto, uma transformação ocorre. E nós podemos ver isso nas 4 revoluções industriais, onde, por exemplo, na primeira revolução industrial, nós vemos o processo, a necessidade de melhorar processos. Na segunda revolução industrial, nós temos também a necessidade de aumentar a questão da produção. Na terceira revolução, nós temos meio que um mix dessas duas outras, e na quarta foi meio que uma reunião das três. E aí, sempre quando há a revolução em cima dos 3Ps, onde, por exemplo, eu tenho um processo que precisa ser melhorado, onde eu tenho pessoas que precisam ser trabalhadas, eu tenho um produto que precisa ser trabalhado, algo acontece no mundo. Já falei isso até aqui um pouco. E aí nós percebemos que quando pessoas sentiram essa necessidade de estar trabalhando em cima disso, algo aconteceu, que foram as 4 revoluções industriais. Mas por que eu estou trazendo essa provocação? Porque o que acontece? Anteriormente, nós tínhamos uma estrutura piramidal na área de gestão, onde nós tínhamos os processos um pouco mais enrijecidos. E aí o que acontece? Sempre que eu tenho uma estrutura piramidal, eu tenho uma pessoa que vai ser o gestor como sendo a única pessoa capaz de olhar para todo o processo, como sendo toda a figura importante nesse contexto para remodelar toda uma estrutura. Já na metodologia ágil, é bem diferente. Nós temos a estrutura de organismo vivo. Então, todos são importantes nessa estrutura de mudança. Então, quando eu enxergo a necessidade de mudança, e aí eu percebo que eu preciso trabalhar o produto de uma maneira como um organismo vivo, isso aqui cai um pouco por terra. Porque o que acontece? As metodologias tradicionais, elas são bem focadas no começo, no meio, no final. A metodologia ágil, tudo pode acontecer ao mesmo tempo. Se eu posso ter um produto que eu posso estar entregando daqui a um mês, uma parte dele, e continuar com entregas contínuas até atingir uma máxima. E mais o cliente ali já vai ter alguma coisa na mão. Já na estrutura piramidal, na estrutura tradicional, não. Eu só tenho uma estrutura pronta daqui a um determinado tempo. E aí, essa rigidez versus essa flexibilidade me faz entender um pouco do que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Porque, por exemplo, na metodologia tradicional, se eu estiver idealizando a construção de um carro, eu só vou ter esse carro pronto depois do prazo estimado pelo projeto, pelo gestor de projetos. Na metodologia já é bem diferente. Eu posso dar para o cliente um patinete para ele poder caminhar no trajeto que ele está querendo ir, enquanto o carro não chega. Depois do patinete, eu posso entregar um patins, depois uma bicicleta, depois uma moto e depois, finalmente, o carro que ele tanto esperou. Imagina só, você vai fazer a tua festa de casamento. E aí eu quero enfocar um pouco a diferença da metodologia tradicional para a metodologia ágil. E tu quer provar o bolo. E quando você vai para a prova do bolo, você meio que vai naquela expectativa de encontrar um bolo pronto. E essa é a sensação que a metodologia tradicional traz para nós. Já na metodologia ágil, quando você vai provar esse bolo, eu te apresento o cupcake. Ah, mas eu não estou esperando cupcake, eu estou esperando um bolo. Tá, mas você, através daquele cupcake, você consegue provar a textura da massa, sabor da massa, você consegue provar a cobertura, você consegue provar um pouco da harmonização de cobertura mais a massa, e você consegue, de fato, ali entender que a tua necessidade não é um bolo de casamento, mas uma combinação de várias pequenas coisas que formaram aquele pequeno cupcake. E aí, com a experiência do cupcake, eu consigo te trazer um bolo de casamento que pode superar, inclusive, as tuas expectativas. Esse é o enfoque da metodologia ágil. E aí, eu falei um pouco para vocês que toda mudança, ela passa pelos 3Ps. Pessoas, processos e produtos. E no meio dessas mudanças, e principalmente contextualizando aqui a nossa talk, nós tivemos
recentemente 2 eventos que mexeram com esses 3 P's. A pandemia, nós podemos inclusive dizer que nunca mais voltaremos a ser o que nós fomos antes da pandemia, e agora nós estamos vivendo um cenário de guerra. Então, nós vemos através da pandemia as relações sendo afetadas, pessoas estão sendo afetadas. Nós vemos através da pandemia a nossa forma de consumo sendo alterada. Antes, por exemplo, você ia ao mercantil para fazer compras. Hoje, por exemplo, você consegue fazer tudo através do iFood. Nós vemos também a questão, através da pandemia, a recessão com relação a produtos e também a questão também de produção sendo interrompida através da pandemia e também durante a guerra que estamos vivenciando agora. A guerra da Ucrânia tem influenciado bastante na economia como um todo, economia de combustível, de grãos e por aí vai. Inclusive, a inflação está vindo aí, chegando à tona a todo vapor. E onde eu quero chegar com esses 2 fatores dentro da metodologia ágil? O que isso vai influenciar? O que isso tem influenciado? Vamos lá. Através do primeiro start, que foi a pandemia, nós vimos a cultura low touch economy sendo cada vez mais alavancada. A era do baixo contato, como eu falei para vocês. Se antes eu precisava ir ao mercantil, hoje eu não preciso mais, eu consigo fazer minhas compras através de um aplicativo. Hoje, se você pegar, por exemplo, o teu smartphone, você consegue ali fazer reuniões, você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo através dessa era low touch. Então, nós vemos esse primeiro movimento da gestão ágil e possibilitar uma conexão na qual eu não preciso estar presente para poder estar interagindo com mais pessoas e interagindo com vários outros produtos. E aí vem chegando também, inclusive no Brasil, o 5G, a tecnologia 5G. E através do 5G, nós, por exemplo, podemos ver um médico operando lá do Japão uma pessoa que está aqui no Brasil. Nós vemos, por exemplo, máquinas agrícolas fazendo todo o seu trabalho, sendo controladas, inclusive, de um outro estado. Você já imaginou, por exemplo, uma colheitadeira lá nos cafezais, está fazendo uma colheita de café, sendo controlado, por exemplo, por um smartphone que está no Ceará. O 5G possibilita isso. E a metodologia ágil vai facilitar que essas mudanças ocorram. E interconexão digital. Eu, por exemplo, consigo controlar a temperatura da minha geladeira, consigo controlar a minha máquina de lavar, consigo controlar a minha TV através do meu smartphone. Mas tudo isso foi possibilitado através de projetos ágeis. Então, eu tenho uma mudança radical na cultura através da low touch economy. Eu tenho uma mudança também na conectividade instantânea com baixa latência, que é o 5G, que é o processo, e tenho também uma mudança nos meus produtos, que no caso é a interconexão digital, onde eu preciso de aparelhos cada vez mais robustos para poder estar fazendo uma conexão de uma maneira mais interativa e que eu possa estar controlando cada vez mais esses aparelhos. Então, você percebe que que a economia está toda se voltando para essa mudança nos 3Ps. E em que isso vai afetar a metodologia ágil? Quais são os cenários que nós devemos esperar por aí à frente, né? O que você faria se, por exemplo, alguém chegasse para te dizer que toda a tua carreira ia ser mudada, que toda a tua forma de perceber uma metodologia vai ser mudada? Como é que você reagiria? Como você tem reagido diante das grandes remodelações ocorridas na gestão ágil? Eu queria que você colocasse nos comentários aí, como é que você tem percebido essas mudanças na gestão ágil e como você tem se posicionado diante dessas mudanças. Na minha formação de CSPO, chegaram para o professor e perguntaram para ele qual seria, o que ele conseguia perceber diante do futuro da metodologia ágil, o que ele conseguiria vislumbrar para o futuro das metodologias ágeis. Ele, de maneira bem abrupta, ele falou o seguinte: eu espero que tudo
tudo isso que nós estamos vivenciando hoje venha se encerrar. Todo mundo, Scrum vai acabar, Kanban vai acabar, e eu concordo com ele. Foi uma polêmica gerada lá, mas eu concordo com ele. Sabe por que eu concordo? Vamos lá. Nós vemos algumas empresas que têm se destacado na gestão ágil, e uma delas é o Spotify. Ele tem se mostrado como um modelo a ser seguido na estrutura ágil, onde na estrutura de organização da Spotify, de times de produtos, nós vemos uma mudança gigantesca. Por exemplo, eles foram um dos pioneiros a colocar o termo squad. As organizações por squad veio um pouco do Spotify e de alguns outros. E qual é o conceito de uma squad? São vários profissionais com skills complementares que se juntaram para atacar uma feature específica de produtos, formando assim uma squad. São unidades básicas de organização de times, usualmente em torno de uma feature, ou seja, eu tenho um pedacinho ali de desenvolvimento, uma funcionalidade para desenvolver, e aí eu tenho uma figura, por exemplo, de uma squad, de um PO, alguns desenvolvedores, um teste e um design. Isso daí já foi uma primeira mudança de organização dentro do time ágil. A segunda organização que eu acho interessante também, que eu vejo como tendência, são as tribos. Que o que é uma tribo? É a junção de várias squads que atacam features correlacionadas de um produto de um modo de formar uma tribo. Quem trabalhou com Open Finance, Open Bank e Pix sabe bem o que é isso. O time de Pix é um, o time de Open Bank é outro. E aí vai chegar um determinado momento que o Open Bank vai colocar lá dentro a estrutura de Pix. Então, eu preciso trabalhar em paralelo a squad de Pix dentro do Open Bank. Então, eu teria aí algumas squads que eu poderia estar reunindo de forma a formar uma tribo para que eu pudesse estar ali trabalhando vários objetivos em comuns. Então, esse seria um segundo nível de agrupamento, onde pode conter uma série de squads que tenham funcionalidades e objetivos similares. Os squads de uma tribo ficam fisicamente próximos uns dos outros, para que haja comunicação fluida. E aí tem um nomezinho também que é bem novo para alguns, que é o termo chapter, que seria, no caso, vários profissionais com skills e responsabilidades iguais que pertencem a uma tribo, que assim forma o chapter. Aqui no exemplo temos vários testes de várias squads diferentes dentro de uma tribo, que aí eles formam o chapter. E o conceito de chapter é um grupo horizontal que congrega profissionais com responsabilidades e skills parecidas. Pode haver, por exemplo, um chapter design de UI, ou de desenvolvedores web, front-end. Chapters geralmente são contidos dentro de uma tribo e se encontram com uma frequência para troca de ideias, melhores práticas, desafios que estejam enfrentando. E no chapter há um líder. Esse líder serve como técnico e guia o aprendizado e o desenvolvimento funcional dos membros. Ele é meio que um catequista ali para manter todos os demais chapters ali olhando para o horizonte que foi idealizado. E temos também as guilds, ou guildas, que são vários profissionais com interesses similares. Aqui eu tenho duas tribos diferentes, e aí nós temos aqui as guilds, né, que são profissionais de diferentes áreas, mas que eles têm interesses similares. Eu tenho um objetivo e interesse comum, então eu vou estar ali formando uma guild. São talvez os grupos mais difíceis de se definir no Spotify. Uma guilda é um grupo de profissionais que pode ser de squads e tribos diferentes, que se unem para trocar experiências, aprendizados e melhores práticas sobre temas de interesse comum. Em muitos casos, a guilda é composta por chapters correlacionados, somado a alguns agregados de outras áreas que se interessam pelo tema. Eu sou um PO, eu posso participar de uma guilda que tem, por exemplo, um tester, um QA, ou que tem, por exemplo, um dev? Posso. Se eu tenho um interesse comum, eu posso participar dessa guilda, desde que se respeite a questão dos interesses em comuns. E aí, nos encontros, vão sendo discutidos esses interesses. E aí, nós chegamos na figura do Product Owner,
E, gente, para quem é PO ou quem já teve um contato mais próximo com o PO, nós chegamos a ver uma evolução muito grande na carreira desse papel, porque dessa figura. Porque, assim, antigamente, logo quando o Scrum e as metodologias ágeis estavam chegando no mercado, havia uma certa desconfiança a respeito da figura do PO. E meio que em algumas organizações a figura do PO era apenas alguém que iria lá escrever história. Ele ia entender um pouco do negócio, ele escrever história para que o desenvolvedor fosse lá fazer o que o PO tinha escrito e planejado para uma sprint. Mas só que ao longo do tempo, com essas mudanças ágeis e a cultura sendo encorpada cada vez mais dentro de uma sociedade e essa desmistificação da agilidade, o Product Owner ele ganhou responsabilidades cada vez maiores. E nós vamos ver lá na frente que, inclusive, ele ganhou mais atribuições do que, por exemplo, tem lá no Scrum Guide. De maneira bem resumida, a figura do PO no Scrum Guide, ele faz o papel de cliente dentro da equipe Scrum, ele vai lá ser o porta-voz do cliente, ele vai mostrar quais são os ensejos do cliente, ele representa as partes interessadas, define os requisitos do produto. Então, assim, o Product Owner é aquele cara responsável por manter todos os requisitos que um dia foi definido para aquele time, para aquele produto. Ninguém pode chegar, por exemplo, dentro do Squad e dizer assim, eu vou mudar todos os requisitos, sem antes ter conversado com o PO, sem antes ter acordado com o PO. Ele determina o conteúdo e data de entrega, prioriza necessidades, histórias de acordo com o valor do negócio, aceita ou rejeita entregas. É o PO que vai manter a qualidade um pouco do time. E aí nós temos a figura do Squad Lead. O Squad Lead ele chega, por exemplo, nessa nova era, para fazer a gestão de pessoas de uma maneira diária, imprimir ritmo dentro da squad, liderar rituais de agilidade, detalhar e organizar tarefas, resolver impedimentos e conflitos, ser o ponto de contato de todos os membros da squad. E aí eu quero gerar uma polêmica. O PO pode ser squad lead? Se, por exemplo, o PO ele faz o papel de cliente da equipe de Scrum e o Squad Lead ele vai detalhar e organizar as tarefas. Ué, Arnaldo, isso pode? Não seria o pior que faria essa atividade? Lembra que eu falei para vocês que o pior está ganhando maiores poderes? Alguns POs já estão atuando como Squad Lead. Essa que está sendo a jogada. O PO hoje, por exemplo, ele está fazendo a gestão diária de pessoas do time, ele está imprimindo ritmo na sprint, até porque também ele é que representa as partes interessadas e define os requisitos do produto para que ele possa, sim, priorizar as necessidades, que são as histórias de acordo com o valor de negócio. Então, para que eu possa, como Squad Lead, estar determinando ritmo, eu tenho que entender primeiramente quais são as necessidades. Se eu não entendo quais são as necessidades, eu não vou saber o que vai gerar de valor para o negócio e não vou saber o que vai ser priorizado. Então, detalhar e organizar tarefas, também alguns POs já estão atuando dessa forma. Resolver impedimentos e conflitos, ele também já está fazendo isso, e ser o ponto de contato de todos os membros da Squad. O Squad Lead, ele atua em duas esferas. A primeira esfera eu consigo enxergar que é a esfera de facilitação, que aí também meio que se confunde com o Scrum Master, e também a parte de performance, que ele vai ali estar trabalhando diariamente com o time para entender quais são as necessidades do time, para que ele possa, assim, de uma maneira tática / operacional, possa estar atuando. Hoje, por exemplo, lá na Renner, eu estou atuando dessa forma. Lá nós não temos agilistas, eu sou PO, mas eu que estou imprimindo ritmo na squad, eu que estou fazendo a gestão de pessoas, eu estou liderando os rituais, eu estou detalhando e organizando tarefas e estou resolvendo impedimentos e conflitos. Então, eu posso dizer que também que eu sou PO/Squad Lead. Então, a tendência da gestão ágil, e é o que é mais interessante nesse mundo,
é que, por exemplo, eu posso estar atuando de várias formas ao mesmo tempo e aprendendo cada vez mais coisas. E por isso que eu coloquei aquela provocação lá na metade da apresentação. Como é que eu estou me apresentando, como é que eu estou me posicionando diante de grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo ágil? O mundo ágil, por exemplo, não vai esperar que dentro da Squad tenha um agilista para poder manter todas as reuniões de uma maneira fluida, todas as cerimônias. Você, como PO, você pode estar fazendo isso. E aí nós temos também a figura do Chapter Lead, que eu trouxe um pouco lá na cultura do Spotify, que veio também essa figura tanto do Squad Lead como também do Chapter Leader a partir do Spotify, onde ele vai estabelecer uma comunidade saudável, integrar pessoas a essa comunidade, compartilhar os resultados da comunidade com outros chapters, squads e pessoas da empresa. Ele vai garantir a consistência transversal de conhecimento de seu chapter, vai criar cultura de excelência e aprendizagem, vai guiar o desenvolvimento profissional dos integrantes do chapters, ele vai realizar chapter meetings para alinhar processos e padrões de trabalho, ele também vai compartilhar sua expertise com a comunidade, com seu squad e outras células. Ele meio que vai ser um catequizador do que está acontecendo dentro da squad e ele vai estar garantindo também que toda a funcionalidade aconteça de uma maneira saudável. Ele vai também compartilhar entre os seus pares ali os interesses comuns e vai estar difundindo essa cultura por toda a empresa. E aí eu quero trazer uma reflexão. O mundo ágil está mudando. Com essas mudanças, quem conseguir melhor se posicionar, absorver e contribuir com a comunidade sairá na frente e estará de uma forma disruptiva, contribuindo para uma transformação cada vez mais ágil. Pense, planeje, execute e seja ágil. Então, assim, o mundo ágil não vai parar para que você possa um dia olhar as oportunidades que estão chegando, batendo na tua porta, para que você possa estar se inserindo nele. É interessante sempre a gente entender o que está acontecendo no mundo. Guerra, pandemia, igual a grandes oportunidades de mudanças. E nessas grandes oportunidades de mudanças é onde a agilidade chega como solução. Porque eu consigo trazer, por exemplo, na pandemia, eu tive contato com uma pessoa que ela foi responsável para desenvolver o aplicativo onde mostraria onde pessoas estavam se aglomerando. Isso em Portugal. Algo assim fenomenal. A agilidade nos traz isso. Numa metodologia tradicional, talvez passasse a pandemia e só depois ia ser lançado aquele aplicativo. Então, eu preciso de mudanças cada vez mais céleres. Então, como é que eu estou me posicionando diante desses desafios? Eu, por exemplo, eu não esperei que eu tivesse uma formação de Squad Lead para atuar como Squad Lead. A partir do momento da necessidade que eu observei que estava chegando, absorvi essa demanda e, de repente, criaram essa função. Bacana, já estou atuando nela. Então, se você consegue contribuir de uma maneira disruptiva, consegue perceber tendências a partir dos problemas que te chegam, tu sai na frente. Então, assim, nós temos uma baita de oportunidade agora no Brasil, que é a mudança do cenário e contexto financeiro do que nós víamos há 20, 30 anos atrás que acontecia sem nenhum tipo de mudança. E aí nós temos a oportunidade de mudar com o Pix, com o Open Finance. E você, como é que está se posicionando diante dessas mudanças? Todos os dias aparecem desafios. Será que você vai sair na frente? Será que você está enxergando o oceano azul que está à tua frente ou você está... primeiro eu vou fazer uma formação aqui para depois estar atuando. Então, esse desafio que eu quero te fazer em se engajar cada vez mais dentro desse universo ágil. E aqui estão algumas referências do material que eu estive pegando, vai estar disponível aí para vocês. E é isso, pessoal. Obrigado a todos.